É hora de mergulhar novamente nas Escrituras no painel da Escola Sabatina 3 ABN. Neste trimestre, estamos estudando uma bela lição escrita por John Peckham sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje, lição 12, estaremos estudando amor e justiça. Os dois maiores mandamentos. Pegue sua caneta, seu papel e seu guia trimestral e junte-se a nós. E se você ainda não tem uma cópia deste estudo, pode ir a 3abnsabbatschoolpanel.com, clicar no link e baixá-lo. Vamos lá, junte-se a nós. Vamos nos divertir. Olá e bem-vindo ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Eu sou Shelley Quinn e só tenho que dizer que amei e estou amando este lindo estudo que estamos fazendo sobre o amor e a justiça de Deus, escrito por John Peckham. É algo que todos precisamos ter em nossos corações para que possamos nos aproximar do Senhor, porque o amor dele desperta o nosso amor. Hoje é a lição 12, amor e justiça, os dois mandamentos mais importantes. Agora, como painelistas, nossas anotações muitas vezes diferem do estudo trimestral. Então, se você quiser obter uma cópia das nossas anotações pessoais, você pode ir para o 3ABN Sabbath School, panel.com, clique no link, inscreva-se uma vez e depois nós os enviaremos para você toda semana. Deixe-me apresentar sua família que está sentada à mesa. Pastor John Lomacan. Muito obrigado, Shelley. Os dois maiores mandamentos e o meu é os dois maiores pecados, vai ser bastante Amém. revelador. Sim. Amém. E minha preciosa irmã em Cristo, Jill Moricone. Muito obrigado, Shelley. Na terça-feira veremos Deus ama a justiça. 7 lições do Salmo 82. Isso vai ser maravilhoso. E Daniel Perim. Na quarta-feira, temos chamados para estabelecer justiça. Vai ser bom também. E nosso irmão, pastor James Rafferty. Terminando na quinta-feira, temos Quem é o Meu Próximo, e é baseado na história de um certo samaritano. Isso é maravilhoso. Jill, você gostaria de fazer a oração? Santo Pai, viemos diante de Ti em nome de Jesus. Ao explorarmos mais sobre o caráter, amor e justiça de Deus na Tua palavra, pedimos que abras nossas mentes e corações. Nos abrimos para receber tudo o que o Espírito Santo deseja nos dar da Tua palavra. E Te agradecemos em nome precioso e santo de Jesus. Amém. 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 Nosso texto para memorizar é 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. E isso é solene quando você pensa sobre isso. Se alguém diz, eu amo Deus e odeia seu irmão, ele é um mentiroso. Ele está dizendo, você está mentindo sobre amar a Deus. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Isso é um alerta, não é? Ao longo da Bíblia, as Escrituras nos dão muitas evidências de que podemos ter confiança de que Deus vai acertar todas as coisas no final. Agora, há muitas injustiças e males que existem agora, mas Deus não vai os erradicar imediatamente. Ele o fará no final, porém. E você diz, por que Deus permite o mal? É isso que temos estudado. Porque ele se obrigou moralmente a regras de engajamento com as quais concordou para dar a Satanás tempo de provar ou refutar suas acusações contra Deus. E a outra razão, Deus estabeleceu limites autoimpostos sobre o nosso livre-arbítrio. Ele disse, eu não vou cruzar essa fronteira, eu criei vocês com livre arbítrio, e ele nos dá a escolha de aceitar ou rejeitar seu amor e sua vontade. Agora, se amarmos a Deus, amaremos uns aos outros, e vamos nos preocupar com o bem-estar dos outros. Deus espera que seus filhos ajudem a aliviar o mal e o sofrimento ao redor do mundo, até onde isso
for possível. Se amamos a Deus, nós vamos amar justiça, aflição e pobreza e opressão. Qualquer tipo de injustiça deve nos preocupar. Devemos fazer disso uma questão de muita oração e devemos intervir e ajudar financeiramente ou ajudar onde pudermos. Não podemos fechar os olhos. Isso mesmo. Você já ouviu falar no termo fadiga da compaixão? Às vezes, penso que vemos tanto mal acontecendo no mundo que começamos a meio que nos desligar. Mas não podemos fazer isso. Precisamos perguntar a nós mesmos o que podemos fazer de forma independente e coletivamente para avançar o amor e a justiça de Deus de uma maneira para o nosso mundo quebrado que reflita seu amor, que reflita seu verdadeiro caráter. Então, a lição de domingo, os 2 maiores mandamentos. O trimestre tem uma citação e eu gostaria de começar com isso, refletir sobre o que podemos fazer individualmente e coletivamente para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo. É apropriado começar focando no que Deus nos ordenou. Então, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Vamos olhar os versículos 33 a 40. Mateus 34 é onde vamos começar. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Mas quando os fariseus ouviram que Jesus tinha silenciado os saduceus, reuniram-se. Então, um deles, um advogado, que seria um professor da lei, fez-lhe uma pergunta, testando-o. Não é interessante? E dizendo, estão tentando... Ok, ele silenciou os saduceus, agora um dos fariseus, o professor da lei vem. Ele vai colocar Jesus à prova. E ele diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse a ele, você deve amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. O que é a mente? Deixe-me apenas dizer isto. O cérebro é um órgão do nosso corpo. A mente é um conjunto de nossas crenças, nossos pensamentos, nossas experiências e nossas lembranças. Então, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Este é o primeiro e maior mandamento, disse Jesus. E o segundo é semelhante a este. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Esta é a mesma ideia que a regra de ouro, fazer aos outros, como você gostaria que fizessem a você. Agora, versículo 40, aqui está a sua conclusão destes 2 mandamentos. Depende toda a lei e os profetas, citando os mandamentos do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18. Quando você pensa na lei de Deus, é a lei do amor que reflete o caráter dele. E o que Deus fez quando nos deu os 10 mandamentos é a lei da liberdade. Ele nos deu um caminho amplo por onde podemos correr, mas há limites de amor colocados ao nosso redor para nos proteger do mal, de ter que experimentar o pecado pessoalmente. E aqueles primeiros 4 mandamentos, eles são um limite de amor ao nosso Criador, nosso Senhor soberano. Os próximos 6 mandamentos na segunda tábua são a expectativa do limite do amor em como tratamos uns aos outros. Isso é bom. Então Deus é amor. Sua natureza é amor altruísta. O amor não faz mal. Mas deixe-me te dizer algo. O amor divino não pode ser alcançado por conta própria. Quando Deus diz para amá-lo com todo o nosso coração, alma, mente e força, estou lhe dizendo uma coisa. Eu não consigo fazer isso sozinho porque é um compromisso total. É amor divino. Mas adivinhe? Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derrama seu amor em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Veja, Deus nunca nos pede coisas que Ele não nos capacite a fazer.
Eu vejo os 10 mandamentos como 10 promessas do que ele fará em nossas vidas se simplesmente nos voltarmos para ele. Então, amor, trabalho. Trabalha para nos proporcionar uma vida abundante agora e a promessa de uma vida eterna com ele. Vamos olhar uma das minhas escrituras favoritas. Mantenha o dedo em Mateus, vamos voltar aqui. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 a 13. Eu amo isso porque acho que resume o que é o amor e como o colocamos em prática. 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor os faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, assim como fazemos com vocês. Paulo o faz. Quem está realizando a ação aqui? O Senhor. É o Senhor que está fazendo você aumentar e abundar em amor. E então, no versículo 13, ele diz: para quê? Isso é uma declaração de propósito. Esta é a razão pela qual Deus quer que você aumente e abunde em amor, para este propósito, para que Ele estabeleça os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O que Ele está dizendo? À medida que Ele nos conforma à imagem de Jesus, nos tornamos mais amorosos. Um dos frutos do Espírito, quero dizer, o primeiro fruto que está listado é o amor, certo? Então, à medida que Deus derrama seu coração, seu amor em nossos corações, e lembre-se, o amor não faz mal, o amor não peca. Assim, Ele derrama seu amor em nossos corações por Ele e uns pelos outros. E quanto mais amamos, mais nos tornamos como Ele. Quanto mais crescemos em amor, crescemos em santidade, que é a separação do pecado. Então, Deus nos responde com ações abnegadas de graça, misericórdia e verdade. E Ele nos diz em 1 João 3,18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Agora, em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 23. Vou ter que meio que correr aqui. Esta é a história do jovem rico. E ele vem e diz para Jesus, bom mestre. Jesus diz: por que você me chama de bom? Quem é bom senão Deus? Jesus não está dizendo que ele não é Deus. Ele está examinando os motivos do homem. Este homem tinha muitos bens. Ele tinha muito dinheiro. E ele diz: bem, o que eu preciso fazer? Que mandamentos preciso seguir para entrar na vida eterna? Então, Jesus começa a listar: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra a tua mãe e o teu pai, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E então Jesus disse: se você quiser ser perfeito, vá, venda o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e siga-me. E o jovem foi embora triste E Jesus disse: eu digo a vocês, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Aqui está o que aconteceu, pensamos. O que é? Todos nós temos que fazer isso. O que Jesus viu neste jovem rico? Ele era exaltado. Ele tinha transformado suas posses em ídolos e se importava mais com sua riqueza do que em caminhar com Deus. Aqui está o que diz a página de O Desejado de Todas as Nações. 520 dizem que reter pouco ou muito de Deus era manter aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral, pois as coisas deste mundo são valorizadas, por mais incertas e indignas que possam ser, elas se tornarão tudo absorventes. Amém. Muito obrigado, Shelley, por esse começo maravilhoso sobre os 2 grandes mandamentos. Minha lição é sobre os 2 maiores pecados, que é uma antítese aos 2 maiores mandamentos. O escritor da lição aponta na introdução: segundo o próprio Jesus, os 2 maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor ao próximo. E cumprir esses mandamentos envolve sacrifícios que mostram tangivelmente amor aos outros, que é o verdadeiro significado de seguir os passos de Jesus.
Devia haver uma diferença nos relacionamentos entre o mundo e a igreja. Devia haver uma diferença marcante entre os relacionamentos uns com os outros quando pensamos em amor ao nosso próximo. E você sabe, um dos dois grandes mandamentos a se falar aqui é amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, isso é até fora da comunidade de crentes. Precisamos ser um povo que ama em nossa comunidade. Nossos vizinhos deveriam ver isso. As pessoas na loja, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem viajamos deveriam ver isso. Então, é uma grande contenção, uma contenção divina que nos permite exibir. Quais são os princípios dos últimos 6 mandamentos? Mas a pergunta que também foi feita agora na lição, se os 2 grandes mandamentos ou os 2 maiores mandamentos são amor a Deus e amor ao próximo, quais são os 2 maiores pecados? E o autor da lição aponta que a idolatria toma o lugar do amor a Deus e à humanidade. Eu adicionei, isso supera a bênção que vem junto com a adesão a esses 2 grandes princípios. E assim, o que lemos no Novo Testamento não é introduzido pela primeira vez no Novo Testamento, é introduzido pela primeira vez no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Traduzido no Novo Testamento, de todo o teu entendimento. Bem, tudo o que você acredita, tudo a que você adere, tudo o que você abraça é expresso nos últimos 6 mandamentos no relacionamento. Mas aqui está a próxima pergunta. Vamos para Zacarias capítulo 7, versículos 9 a 12. E o escritor coloca a questão, de acordo com o profeta Zacarias nesta passagem, o que Deus condena? Como isso e o pecado da idolatria se relacionam com os 2 grandes mandamentos? Zacarias capítulo 7, versículos 9 a 12. Observe que os princípios não são novos no Novo Testamento, mas estão por toda a Bíblia. O caráter de Deus não se metamorfoseia de irado para amoroso. Jesus não veio para dizer, desculpe o comportamento do meu pai, mas eu não vou ser como ele. É uma continuidade. O pai e o filho são semelhantes. E assim encontramos no Antigo Testamento o que agora é reafirmado no Novo. Zacarias capítulo 7, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lá está aquela palavra novamente que mencionamos. Execute a verdadeira justiça, mostre misericórdia e compaixão, cada um ao seu irmão. Não oprima a viúva, nem o órfão, o estrangeiro ou o pobre. Que nenhum de vocês planeje o mal em seu coração contra seu irmão. Mas eles recusaram a ouvir, encolheram os ombros e taparam os ouvidos para não escutar. Sim, eles endureceram seus corações como pedra, recusando ouvir a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia enviado por seu Espírito através dos antigos profetas. Assim, grande ira veio do Senhor dos Exércitos. Agora, quando pensamos nisso, eu só vejo, preciso mergulhar nisso e sair rapidamente. Agora, sabemos que existem questões ao redor do mundo sobre como os relacionamentos afetam uns aos outros, nacional e domesticamente. E todos os países estão se tornando o que eu chamaria de um microcosmo de todo o mundo. Você vai para a Jamaica, encontra pessoas de diferentes partes do Caribe, diferentes partes do mundo. Você vai para a Austrália, encontra jamaicanos por lá. Eu digo isso porque estive na Jamaica recentemente e onde quer que você vá no mundo, o mundo está tão interconectado agora por viagens que pessoas de todos os tipos de vida são encontradas nas mesmas comunidades. O que é tão triste é quando as pessoas usam isso como um ímpeto para estimular o ódio contra aqueles com quem não se identificam. E o que o Senhor está dizendo aqui é que quando começamos a fazer isso, não estamos executando a verdadeira justiça. Não estamos mostrando misericórdia e compaixão. Então escolhemos um segmento da sociedade para despertar nos outros o ódio por pessoas que não se parecem com elas, que não pensam como elas ou que não vêm do mesmo lugar. Agora, não estamos dizendo que não temos responsabilidades, mas o que a Bíblia está essencialmente dizendo é que, independentemente de quem seja a outra pessoa, você precisa expressar amor, compaixão e justiça para com ela. Não porque ela merece, mas porque você é um filho de Deus. Então, qual é a síntese de Zacarias 7? Execução da verdadeira justiça. A opressão da viúva e de todos os órfãos, isso não é aceitável. Misericórdia e compaixão uns com os outros é necessário. E não planeje o mal no coração contra o seu irmão. E então, eu acho que Shelley trouxe isso à tona. Mas antes das minhas 8 conclusões, Jill, vou trazer isso novamente. Acho que foi primeiro João 4, versículos 20 e 21. Você já leu isso? Certo, então não vou ler isso novamente porque foi muito claro sobre o que ela apontou. Mas cada um dos últimos 6 mandamentos se relaciona com justiça e misericórdia para todos. E este é um teste.
Esses testes são tão vitalmente importantes para determinar se o Espírito de Deus está operando em sua vida. Sabe, você poderia dizer que é cristão, mas a forma como trata o próximo torna-se a evidência pela qual você é julgado por seu cristianismo. E alguém uma vez disse: se você tivesse uma doença chamada cristianismo e alguém a pegasse, isso os mataria ou os melhoraria? Considere isso por um momento. Então, à luz dos 2 maiores mandamentos, vamos falar sobre a maior dívida. Romanos capítulo 13, versículo 8. Vamos lá. A maior dívida. Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devais a ninguém nada, exceto o amor uns para os outros, pois quem ama o outro, cumpriu a lei. Note isso. Você quer cumprir a lei de Deus? Ame a todos. Agora, da maior dívida para a maior prova. 1 João 3, versículo 14. Esta é a prova que um tribunal deveria usar para te condenar que, sabe, com base em todas as provas, essa pessoa é um cristão. Aqui está a prova número 1 que apresento como exposição. 1 João 3, versículo 14. Leia para mim, Jill. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. A maior evidência é que ele ama pessoas. Ele deve ser cristão. Agora, a maior obrigação. Eclesiastes 12, 13 a 14. Se você chegar lá, me avise. Eu vou apenas lê-lo e aqui está. A maior obrigação. Vamos ouvir a conclusão de tudo. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem, a maior obrigação. Porque Deus trará a juízo todas as obras, inclusive as secretas, sejam elas boas ou más. A lei de Deus é o grande padrão. É por isso que é a nossa grande obrigação. É todo o dever do homem. Que triste, e eu faço uma pausa, que no mundo cristão, a lei de Deus se tornou o calcanhar de Aquiles do verdadeiro cristianismo. Está pregada na cruz, é só para os judeus, se livrem dela, foi abolida. Essa é a maior mentira, se eu pudesse adicionar outro grande a isso. A maior mentira é que os mandamentos de Deus não existem mais. Qual governo você conhece que não tem lei? Por que o governo de Deus não teria lei? Que tragédia que pastores ensinem que guardar os mandamentos de Deus é uma coisa penosa. Vamos continuar. A maior responsabilidade, Mateus 25, versículo 40. E o rei responderá e dirá a eles: com toda certeza eu digo a vocês, na mesma medida que fizeram a um dos menores destes, meus irmãos, a mim o fizestes. A maior responsabilidade. Número 5. O grande sacrifício. Eu amo isso. João 15, versículo 13. O grande sacrifício, ou o maior sacrifício. Não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, nos traz isso de forma maravilhosa. Ele diz: você sabe, alguém pode morrer por uma pessoa justa. Quero dizer, talvez, mas quem morreria por um vagabundo, um ladrão? Quem morreria por pessoas que simplesmente cuspiram na cara de Deus? Quem morreria por pessoas assim? E então recebemos a resposta: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus não morreu apenas por seus amigos. Ele morreu por toda a raça humana. O que me leva à maior humildade, Marcos, capítulo 10, versículo 43. No entanto, entre vós não será assim, mas quem quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo. A maior humildade é ser servo de Cristo. O maior pecado, João, capítulo 19, versículo 11, Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Portanto, aquele que me entregou a você tem o maior pecado. Qual é o maior pecado? A traição de Jesus Cristo. E, finalmente, o maior amor. João 3,16. Podemos dizer isso juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você quer ser grande? Você tem uma grande dívida, grande evidência, grande obrigação, grande responsabilidade, grande sacrifício, grande humildade, grande pecado e, acima de tudo isso, o maior amor. É disso que Deus está falando. Amém. Lição maravilhosa. Muito obrigado. Vamos fazer uma breve pausa para um momento de missão. Voltaremos já. Olá, sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o momento da missão da 3ABN. Scott cresceu em uma casa onde Deus e oração nunca eram falados.
Anos depois, sua mãe começou a frequentar a igreja. Então, Scott e sua noiva Wanda pediram ao pastor de sua mãe para casá-los. O pastor concordou com a condição de que ambos fossem batizados primeiro. Eles concordaram, se apenas para agradar a todos. Após o nascimento da filha, Wanda começou a frequentar a igreja. Mas quanto mais insistia para que Scott a acompanhasse, mais ele resistia. Depois, eles se mudaram para uma casa que não tinha TV a cabo, e Scott começou a passar pelos canais de transmissão e encontrou a 3ABN em Richland, Washington. A profecia da Bíblia era fascinante, mas logo ele achou que o palestrante estava errado sobre o arrebatamento secreto. Afinal, ele tinha lido a série Deixados para Trás, mas nunca tinha lido a Bíblia. Então, quando Scott começou a procurar os textos, ele descobriu que o pastor na 3ABN estava certo afinal. Enquanto eles constroem uma nova casa, alugaram um apartamento sem TV a cabo. Então, Scott começou a assistir 3ABN novamente. Bem, a tragédia de 11 de setembro despertou seu interesse em eventos do fim dos tempos e agora as mensagens na 3ABN o convenceram. Há muito mais nesta história, então espero que você se junte a mim na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Que Deus te abençoe ricamente hoje. Esses momentos de missão são tão inspiradores e queremos agradecer por suas orações e apoio a 3ABN que os tornam possíveis. Agora, vamos à lição de terça-feira. Senhora Jill. Muito obrigada, Shelley e Pastor John. Que lição incrível! Eu amo isso. Os 2 maiores mandamentos, os 2 maiores pecados e os 8 grandes fazem 9. Eu gosto muito disso. Sou Jill Morricone. Na terça-feira, olhamos para Deus ama a justiça. Vire comigo para o Salmo 82. Vamos passar nosso tempo no Salmo 82, 7 lições do Salmo 82. A lição diz o seguinte: Deus é consistentemente apaixonado em favor dos oprimidos e desfavorecidos enquanto expressa raiva justa contra os opressores e aqueles que vitimizam. Então, Deus eleva os oprimidos e aflitos, mas expressa esta ira justa contra aqueles que oprimem as pessoas. O Salmo 82, é claro, faz parte do 3º livro dos Salmos. E isso é do Salmo 73 ao 89. E todos esses salmos realmente se concentram na questão: Deus, onde estás? Isso é um apelo por justiça, por assim dizer, Salmo 82. Se você ler o Salmo 81, há uma menção aos pecados do povo de Israel. Agora, Salmo 82, nós abordamos os pecados dos líderes, os pecados daqueles que julgam, e vamos descobrir que eles julgam de forma realmente injusta. Esta é uma cena de tribunal celestial. Deus está julgando aqueles que julgam injustamente. Você já pensou que um juiz poderia ser julgado? Aqueles que estão em uma posição de tomar essas decisões também serão julgados por Deus. Você já se perguntou: Deus, onde estás? Por que as coisas acontecem na igreja de Deus? Por que as coisas não são interrompidas no meu local de trabalho? Como aqueles em autoridade governamental conseguem escapar disso? O juiz está julgando. Deus está no comando e ele está julgando até aqueles que julgam ou estão encarregados de ser líderes ou de tomar essas decisões. E vemos isso neste salmo. Agora, este salmo tem uma aplicação dupla. Direi isso desde o início. O julgamento de Deus contra os governantes terrestres que são responsáveis pela injustiça na sociedade. Mas também é o julgamento de Deus contra governantes celestiais, aqueles que estariam por trás dos governantes terrestres corruptos. Isso seríamos nós, Satanás e seus anjos. Então vamos ver. Salmo 82, versículo 1. Deus se levanta na congregação dos poderosos, literalmente a Assembleia de Deus ou Assembleia Divina. Então, este é Deus julgando. Ele julga entre os deuses. Agora, a palavra deuses pode se referir ao próprio Deus, ou pode se referir a outros deuses com D, minúsculo. É usada no Antigo Testamento para os deuses de Labão. Lembra-se que Raquel os roubou e a mesma palavra é usada aqui. Aqui refere-se a governantes terrestres, líderes, poderosos, juízes, talvez até príncipes. Primeira lição: Deus é o juiz supremo que é justo. Deus, bem aqui nessa Assembleia Divina, está julgando os juízes. Ele está passando julgamento sobre aqueles que estão julgando. Gênesis 18. Eu penso na vez em que Abraão implorou a Deus. Lembra antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Gênesis 18, 25.
Longe de ti fazer tal coisa como essa, matar o justo com o ímpio para que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria o juiz de toda a terra justiça? Deus não destruirá os justos com os ímpios, porque Deus é justo e Deus é imparcial. Então Deus é o juiz supremo que é justo. Vamos ler o versículo 2, do Salmo 82. Por quanto tempo você julgará injustamente falando desses governantes terrenos? Por quanto tempo julgará injustamente? Por quanto tempo mostrará parcialidade aos ímpios? Ao contrário do julgamento justo de Deus, esses juízes terrenos são injustos. Segunda conclusão. Deus leva em conta líderes corruptos que exploram os vulneráveis, que oprimem os que são vulneráveis. Achamos que ninguém vê, achamos que ninguém ouve, e ainda assim, Deus está chamando-os a prestar contas. Clamamos: onde estás, Deus? Até quando? E ainda assim, Deus está julgando os líderes corruptos e aqueles que julgam injustamente. Versículo 3. Defenda os pobres e os órfãos. Faça justiça aos aflitos e necessitados. Lição número 3. Defenda os vulneráveis. Você e eu somos chamados a defender os órfãos, os financeiramente destituídos, talvez os sem teto, aqueles que estão na rua, aqueles que não podem se defender. Passei por uma mulher e seu bebê. Isso foi saindo do Kroger. Agora, para aqueles de vocês que estão no exterior, é apenas um supermercado. E eu estava saindo das minhas compras, entrei no carro e assim que estava saindo, havia uma mulher bem na esquina da rua e ela estava lá com seu bebê. Eu me lembro que havia uma placa de papelão. Você já viu isso em muitos lugares ao redor do mundo e na placa dizia comida/combustível. E eu passei de carro pelo outro lado. E isso ainda me assombra. E eu penso sobre isso. E sabe os pensamentos que temos sobre esse tipo de coisa? Bem, o marido dela provavelmente está sentado em um Mercedes-Benz no estacionamento e está apenas usando isso como um truque porque estão tentando conseguir dinheiro. Sabe os pensamentos que você tem? Bem, talvez ela esteja usando drogas e nem vai usar para comida para o bebê. Levanta-te pelos vulneráveis. Ainda penso em mim como o sacerdote e levita da parábola, passando pelo outro lado. Miqueias 6, 8. Ele te mostrou, ó homem, o que é bom. O que o Senhor requer de ti? Fazer justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com o seu Deus. Vamos ler o próximo versículo. Salmo 82, 4. Livrai os pobres e necessitados, libertai-os da mão dos ímpios. Então, não somos apenas chamados a defender os vulneráveis, somos chamados a libertar os vulneráveis. Essa é a quarta lição. Resgate os vulneráveis. Não apenas chamamos a atenção daqueles que oprimem outras pessoas. Não apenas dizemos, ok, vou me posicionar a favor dos vulneráveis. Você e eu somos chamados a realmente nos envolver no resgate. Somos chamados a sair e assistir e ajudar os oprimidos. Isso pode significar fornecer um espaço seguro para alguém que está sendo abusado. Pode ser sair e ajudar em uma cozinha comunitária ou em um abrigo para desabrigados. Pode ser estar ativamente envolvido no resgate daqueles que são vítimas do tráfico sexual. Às vezes nos sentamos e perguntamos, onde está Deus? E por que você não está fazendo nada? E Deus diz, Jill, onde você está? Por que você não está fazendo nada? Deus nos chama a sair de nós mesmos e a nos envolver em ajudar e resgatar aqueles que são vulneráveis. Por isso, todos saberão que somos discípulos de Deus se amarmos uns aos outros, se estendermos a mão com esse amor. Continue lendo o Salmo 82, versículo 5. Eles não sabem, nem entendem. Eles andam na escuridão. Todos os alicerces da terra estão instáveis. Por que os alicerces da terra estão instáveis? Temos falado sobre esses líderes corruptos e injustos e como estão julgando injustamente. A injustiça, essa perversão da justiça e o sofrimento e o mal que existem. Isso se deve à opressão dos líderes e de outros. Isso coloca o mundo e a sociedade em desordem. Conclusão número 5. Como você e eu tratamos os vulneráveis importa. E você vê que quando os governantes, aqueles em posições de autoridade, não julgam de forma justa, não seguem a lei de Deus e, em vez disso, oprimem e machucam outras pessoas, mesmo as fundações da sociedade se tornam instáveis. Porque não é assim que Deus planejou o nosso mundo. Continue lendo. Estamos no Salmo 82, 6 e 7. Eu disse,
Vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como homens, e cairão como um dos príncipes. Às vezes as pessoas acham que eu sou intocável. Eu tenho isso. Estou acima da lei. Certo? Alguns desses governantes corruptos e pessoas corruptas, eu estou acima disso. Mas o que Deus diz? Você vai morrer como homens e cair como um dos príncipes. Conclusão. 6. Deus julgará aqueles que maltratam os vulneráveis. Esses governantes e juízes acabarão caindo de sua posição exaltada na sociedade quando Deus trouxer esse julgamento. Ele virá. Salmo 82, versículo 8. Nossa última lição e último versículo. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois herdarás todas as nações. Conclusão número 7. Implore a Deus para agir. Você e eu podemos fazer esse pedido, essa súplica. Apelemos a Deus para se levantar. Julgar a terra na ausência dos injustos, na ausência de juízes justos. Clamar a Deus para levantar-se e julgar. Portanto, quero apenas fazer um apelo a você no final. Quem Deus está chamando você para alcançar e ministrar? Para alcançar e ministrar a quem estava vulnerável, talvez no seu bairro, na sua comunidade. Há pessoas na sua igreja agora, talvez, que estão sendo oprimidas, ou estão desabrigadas, ou à beira de ficarem desabrigadas, ou precisam de uma mão amiga. Há pessoas na sua comunidade que Deus está nos chamando agora para nos aproximarmos e ajudarmos aqueles que mais precisam. Amém. Obrigado, Jill. Este assunto nunca vai deixar de ser relevante e importante nos nossos dias. Meu nome é Daniel Perrin e, o título do meu tópico de quarta-feira é chamado para estabelecer a justiça, o amor e a justiça de Deus. Esse é o título trimestral, e isso não é apenas uma descrição de caráter para estudarmos, é um padrão para seguirmos. Deixe-me dar a você este chamado à justiça na Bíblia. 4 textos, um após o outro aqui. O primeiro, Jill já leu, é Miqueias 6. Começando no versículo 6, diz assim: Com o que devo vir perante o Senhor? E me curvar diante do Deus Altíssimo? Devo vir perante Ele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano de idade? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, com 10.000 rios de óleo? Devo dar meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Em outras palavras, o que Deus quer? O que Ele está pedindo de mim? E a resposta é dada. Ele já te mostrou, ó homem, o que é bom. Você já sabe. Você sabe a resposta, olhando para o caráter de Deus. E o que o Senhor requer de você, senão que você haja com justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com seu Deus? Amós 5, versículos 15 e 24, você ouvirá a mesma coisa. Odie o mal, ame o bem. Estabeleça a justiça na porta. Esse é o seu âmbito de influência. Mas deixe a justiça correr como água. Isaías 1, 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, repreendei o opressor, defendei o órfão. Isso é o órfão. Rogai pela viúva. Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que perverte a justiça. Fazei ao estrangeiro. Isso é o imigrante, o forasteiro, o órfão e a viúva. Estabelecer justiça não é uma declaração política. É uma declaração bíblica. Isto não é um apelo para apoiar organizações de alguma organização de justiça social ou organizar um boicote contra alguns bens ou algumas pessoas. E isto não é um chamado para derrubar as estruturas sociais ou governamentais da terra. Jesus não fez essas coisas quando andou nesta terra. Ele simplesmente pregou o evangelho do arrependimento. E como Atos capítulo 10, versículo 38 diz, ele andou fazendo o bem. E esse é o exemplo que ele então chamou seus discípulos a seguir quando os enviou. Portanto, para nós, a lição nos remete aos profetas do Antigo Testamento. E os profetas faziam muito mais do que apenas prever o futuro. Se eu pudesse resumir o que os profetas fizeram em seus escritos, pregações e falas, eles simplesmente nos deram a perspectiva de Deus. Eles nos contaram o que está no coração de Deus. Deus tem uma perspectiva sobre o tempo que é profecia preditiva, mas Deus também tem uma perspectiva sobre as pessoas. E isso para que nossos corações batam na mesma frequência que o dele, e então responderemos às necessidades, às prioridades e ao que está acontecendo com os humanos ao nosso redor. Então, temos que ter ambos. Nosso entendimento da profecia bíblica não nos libera da necessidade de nos preocuparmos com a justiça para os necessitados. Os profetas têm algumas coisas bastante impressionantes a dizer quando lidam
aconteceram com aqueles na igreja e as chamadas injustiças aceitáveis às quais fechamos os olhos. Vou apenas dar algumas dessas frases. Não estou dando as referências aqui, mas elas estarão nas notas. Construindo Sião com derramamento de sangue. Há os pobres. Existem edifícios ricos aqui, tudo em nome de Deus, mas alguém paga por isso, e alguém está na base da escada. Ai daqueles que juntam casa a casa e acrescentam campo a campo. Você tem pessoas adquirindo mais e mais e mais e mais. Amós chama as mulheres ricas de vacas, que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Não há gentileza nesta repreensão. E então dizem aos seus maridos: traga vinho, vamos beber, vá me buscar algo na cafeteria. Então, tudo o que eles fazem é se envolver nas férias, na diversão, no guarda-roupa e nas compras, e passar o tempo no novo dispositivo e ir naquele restaurante incrível. Todas essas coisas eclipsam o que está acontecendo ao seu redor. Ai daqueles... Aqui está outra frase. Ai daqueles que estão à vontade em Sião, cegos para o sofrimento ao seu redor. Existe até um chamado aqui para cuidar do estrangeiro com a instrução específica que você encontrará em Levítico capítulo 23, versículo 22. Não colha tudo do seu campo. Deixe um pouco para aqueles que não têm o suficiente. Isso mesmo. Pegue seu jardim, pegue as bordas do seu jardim, talvez coloque algo lá fora para outra pessoa, como Deus te chamar. Mas quem é esse estrangeiro? Uma pessoa que não é daqui, de outro lugar. Podemos usar a palavra estrangeiro ou a palavra imigrante. Uma pessoa que poderíamos dizer que não pertence aqui. Eu pago um preço alto para viver aqui. Eu nasci aqui, trabalhei duro para conquistar meu lugar aqui, mas eles não pertencem aqui. O imigrante é quase sempre muito pobre. Pobre. Quando eu digo o imigrante, alguém vai pensar automaticamente: isto é uma questão política, ele está adotando uma perspectiva política aqui. E não é. Porque justiça para o estranho, ou qualquer impotente, ou qualquer grupo no fundo, não é uma questão política. Porque a profecia bíblica sempre aborda questões que debatemos na esfera política ou social. Por quê? Porque a profecia lida com as questões que perturbam a humanidade, e é a questão do pecado e suas expressões. E Deus tem uma opinião. Deus tem uma opinião sobre todas as maneiras como tratamos as pessoas. Deus se importa com a forma como tratamos estrangeiros e estranhos, como tratamos as crianças desde o momento da concepção, como tratamos as crianças em ambientes de trabalho onde são colocadas e agora estamos pagando preços baixos por algo que mãos de crianças de 6 anos construíram, como tratamos mulheres abusadas cujo valor é além do que os humanos conseguem medir. Deus se importa com pessoas que são forçadas à escravidão, e a escravidão ainda existe. Se você não estudou isso, vá e pesquise sobre o assunto para que você saiba que existem certos produtos que sabemos que têm escravidão na cadeia de suprimentos, e você pode intencionalmente dizer que vai fazer o bem apoiando aqueles que pagam um salário digno aos trabalhadores. Deus fala sobre se importar com aqueles que estão curvados pelo vício, e não são apenas os profetas do Antigo Testamento. Jesus diz isso quando fala em Lucas 4:18. Ele fala sobre proclamar liberdade aos cativos e o julgamento em Mateus 25, as ovelhas e os bodes. Como você cuidou daqueles que você não sabia que era eu disfarçado, os pobres, os órfãos, os presos. E o sistema de Deus não é um sistema de assistência social falido. São pessoas que agem em nome dele, realizando as coisas que cuidam de seus interesses. Como será estabelecer a justiça? Não posso dar-lhe detalhes, mas posso dar-lhe algumas ideias gerais. Não vai ser conveniente. Nem sempre vai ser popular. Você vai ter que ir contra a corrente. Às vezes, as pessoas vão ficar irritadas porque suas ações vão criticar o estilo de vida egoísta delas. Não vai ser sempre recebido com gratidão esmagadora, e não vai ser algo rápido, um projeto de missão de um fim de semana e pronto, acabou. Vai te custar algo, às vezes muito. Vai requerer um sacrifício de seu tempo e renúncia ao seu egoísmo. Isso envolverá decisões sobre como você gasta dinheiro e exigirá que você estude, que se familiarize com as maneiras das pessoas à sua porta. E quando eu digo na sua porta, se eu levar essa metáfora um pouco mais longe, geralmente você não os vê e eles estariam embaixo da porta, embaixo da varanda, escondidos. Lá você tem que procurar porque há pessoas que são tratadas injustamente, mas talvez não saibamos porque estamos vivendo uma vida de diversão. Será necessário esforço para encontrá-los. Deus não fecha os olhos e nós também não devemos. Isso mesmo! Você sabia que Ellen White cuidava de órfãos em sua casa?
Agora, Ellen White, se você não conhece esse nome, ela foi uma das fundadoras, uma das pessoas originais envolvidas na compreensão das Escrituras que levaram à fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, ela cuidava de órfãos em sua casa e abrigava viajantes, tornando seu lar aberto para aqueles que precisavam de um lugar para ficar. Você sabia que ela ia comprar tecido? Ela ficava de olho em boas ofertas de tecido e simplesmente guardava, esperando encontrar alguém que estivesse vestido de maneira que suas roupas estivessem desgastadas. E ela não queria humilhar ou constranger, mas mandava fazer algo para eles e entregava. E ela estava sempre atenta às coisas. Sim, ela ia para... Quero dizer, não sei se existiam brechós, mas ela comprava itens domésticos de segunda mão e os guardava, procurando por pessoas que pudessem usar esse móvel ou aquele item. Você sabia que ela empregava pessoas desempregadas porque não queria constrangê-las, dando-lhes uma ajuda que não haviam ganho? E eu compartilhei essas coisas porque, ao olharmos para a história de como Deus nos guiou, encontraremos exemplos de pessoas que dedicaram suas vidas para estabelecer justiça para os necessitados. Você encontrará coisas em sua esfera de influência, mas também encontrará coisas que estão nos confins da terra. E estou falando sobre o final das cadeias de suprimento de produtos. Se somos chamados a estabelecer justiça, então preste atenção. Preste atenção no que faz com seu dinheiro. Para onde ele vai? Existem maneiras de fazer o bem apoiando aquelas empresas, aquelas organizações, aquelas pessoas que estão ajudando aqueles que estão na base das estruturas deste mundo. Amém? Obrigado, Daniel. Agradeço muito. Eu tive uma ideia do que você estava compartilhando. Os profetas nos dão a perspectiva de Deus e nos chamam para ajudar os necessitados. E, Jill, Deus é o juiz supremo que é justo. Defenda os vulneráveis. E John, como tratamos uns aos outros, é uma evidência de nosso cristianismo. E, Shelley, Deus espera que seu povo elimine o mal ao redor do mundo. Não podemos fechar os olhos. Esta é uma grande lição, e me foi dada a lição de quinta-feira intitulada Quem é o meu próximo? E é realmente a história de um certo samaritano em Lucas capítulo 10, se quiserem abrir suas Bíblias lá. É onde vamos permanecer. Lucas capítulo 10. Neste relato, após Jesus declarar os dois grandes mandamentos de amor a Deus e amor ao próximo, um advogado querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. Em resposta a isso, Jesus nos conta a agora familiar, mas então chocante, parábola deste certo samaritano. Agora, lemos esta parábola do certo samaritano no capítulo 10 de Lucas, versículos 25 a 37, e aprendemos o que a passagem está dizendo à luz do clamor dos profetas por misericórdia e justiça, certo? Então, temos observado todos esses profetas do Antigo Testamento clamarem por misericórdia e justiça e lidarem com as injustiças de diferentes grupos de pessoas que foram afligidos ao longo de toda a história. Temos a aflição desses diferentes grupos de pessoas, essa injustiça que foi infligida. Então, Jesus conta essa história e quero que pensemos sobre isso ao lermos estes versículos. Quero que pensemos nisto de duas maneiras. Primeiramente, queremos pensar nisso no contexto do plano de salvação, certo? A visão geral. Temos falado sobre, você sabe, esse conflito cósmico e queremos ver isto da maneira como Jesus veio e lidou com o conflito cósmico. Por quê? Porque quando vemos como Jesus lidou com este conflito cósmico, como ele entrou e estabeleceu a base de amor e justiça em relação a nós individualmente e àqueles que acreditam. Isso impactará nossos corações a fazer o mesmo, como Jesus diz a este certo advogado, para ir e fazer o mesmo. E é realmente isso que Deus está nos chamando para fazer. Não podemos ir e fazer o mesmo a menos que nós mesmos tenhamos sido tocados, nossos corações tenham sido transformados. Uma vez que nossos corações tenham sido transformados, então podemos ir e fazer o mesmo a partir do coração, não da cabeça. E Deus quer que sejamos como Cristo. É disso que realmente se trata o cristianismo, não é? Então, Jesus, no versículo 30, respondendo, disse que um certo homem desceu de Jerusalém para Jericó. Agora, esse certo homem, no conflito cósmico, representaria Adão, o primeiro Adão. Ele desceu de Jerusalém, aquela é a Jerusalém celestial, Hebreus capítulo 10 e versículo 22, para Jericó. Ele tornou-se envolvido no conhecimento do bem e do mal. Ele caiu. Esta é a queda do homem. Ele desceu, caiu entre ladrões. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo vem apenas para matar, roubar e destruir.
que o despojaram de suas vestes, aquela túnica de luz, aquela vestimenta que Deus nos havia dado. Sabe, quando olhamos para Adão e Eva no Jardim do Éden, muitas vezes quando artistas os retratam no Jardim do Éden, sabe, eles estão se escondendo atrás de um arbusto ou cobertos por um animal porque estão nus. Bem, eles não estavam nus. Deus diz na Bíblia que Deus está vestido com um manto de luz e Ele nos fez a sua imagem. E assim, Adão e Eva no Jardim do Éden estavam vestidos com esses mantos de luz e nós perdemos esse manto de luz, perdemos essa veste, essa justiça e então fomos feridos, diz. Ele o feriu e partiu, deixando-o quase morto. Ferido significa que agora temos uma natureza egoísta, uma natureza caída. Estamos mortos em delitos e pecados. Ainda estamos vivos, mas estamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E por acaso desceu por aquele caminho certo sacerdote. E quando ele me viu passar do outro lado, agora, Jill, você mencionou isso de uma maneira prática e no contexto maior do plano da salvação, este sacerdote representaria a lei de Deus. A lei de Deus foi dada ao sacerdote para declarar ao povo, Esdras capítulo 7, versículo 21, mas a lei de Deus não pode nos salvar, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 21. Não podemos ser salvos pela lei de Deus, não podemos ser salvos obedecendo a lei. Não há ninguém no Antigo ou Novo Testamento que tenha sido salvo por guardar a lei, certo? A lei de Deus é como um espelho, ela aponta nossa necessidade de Jesus Cristo e nos direciona para Jesus Cristo. Então, a lei passa para o outro lado. Certo. E então temos, da mesma forma, no versículo 32, um levita. Agora, os levitas estavam ligados à lei cerimonial em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 16, e assim os levitas eram aqueles que administravam os sacrifícios pelos pecados. E, claro, o sacerdócio levítico e as leis cerimoniais também não podiam nos salvar. Eram uma sombra da realidade, eram uma sombra das coisas por vir. Então passa pelo outro lado. Hebreus 10, versículo 1 nos diz isso. Mas, versículo 33, um certo samaritano. Agora, gosto de como Jesus formula isso. Ele não diz um bom samaritano porque ele acabou de fazer a pergunta ou afirmou que ninguém é bom senão um. Esse é Deus. Um certo samaritano, porque, veja, os samaritanos eram odiados pelos judeus. O certo samaritano destacaria um tipo específico de pessoa. Um certo samaritano veio e, enquanto viajava, chegou onde ele estava. Jesus Cristo está se representando porque ele mesmo foi desprezado pelos judeus, certo? Ele era aquele certo samaritano. Jesus Cristo é aquele certo homem. Ele é aquele segundo Adão. Ele é quem substituiu o primeiro Adão. Em nosso lugar. Ele é um certo samaritano e ele foi desprezado e rejeitado. E ainda assim, este certo samaritano é aquele que veio até nós. Mesmo no Jardim do Éden, Jesus Cristo veio até nós. Deus veio até nós. Nós estamos nos escondendo dele, mas ele vem até nós e quando ele nos vê, quando vê nossa condição, ele tem compaixão de nós. É por causa das compaixões do Senhor que não somos consumidos. Suas misericórdias não falham. E ele foi até ele. Jesus veio onde nós estávamos. Ele tomou a semelhança de carne pecaminosa, Filipenses capítulo 2, 5 e 6. Ele veio onde nós estávamos. Ele se tornou parte da raça humana e atou nossas feridas, certo? Isaías capítulo 53 diz, com suas pisaduras fomos curados. Ele derramou óleo, que representa o Espírito Santo. Segundo a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, e ele derramou vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, que é a vida perfeita e a morte substitutiva e satisfatória como penalidade de Jesus Cristo. E então ele o colocou sobre seu próprio animal, sua própria besta. Eu realmente gosto disso porque estou interessado em profecia e, claro, na profecia bíblica, uma besta representa um reino, certo? E Jesus Cristo recuperou a humanidade e nos colocou em seu próprio reino. Sabe, diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, para aqueles que vencem, vocês vão se sentar em tronos comigo no meu reino, certo? E claro, Daniel capítulo 7, versículo 17, nos diz que uma besta representa um reino. A pedra em Daniel capítulo 2 é o reino de Deus, representa o reino de Deus que encherá toda a terra. E, claro, diz aqui que ele também o levou a uma estalagem, e eu acho que a estalagem representa a igreja de Deus, representa um lugar temporário de recuperação até que Jesus volte. Efésios 2, 12, 13 e 19 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, nos fala sobre a importância da igreja de Deus em nutrir, encorajar e cuidar dos necessitados e daqueles que foram afligidos por Satanás. E cuidou dele. Ele disse, cuida dele.
e ele deu-lhe recursos para cuidar do homem. Nós, a igreja, recebemos recursos para cuidar das pessoas. E então, no dia seguinte partiu, verso 35, e tirou 2 denários, 2 dias de salário. Agora, na Bíblia, um dia equivale a 1000 anos e 1000 anos podem equivaler a um dia, de acordo com 2 Pedro 3,8. E assim, 2000 anos de salários, Deus deu à sua igreja a capacidade de cuidar dos aflitos, de cuidar dos oprimidos nos últimos 2000 anos, e ele diz: e quando eu voltar, a segunda vinda de Jesus Cristo, João capítulo 14, versículos 1 a 3, eu te recompensarei. Não importa o que tenhamos desistido, terras e família, e empregos, e todas as coisas que sacrificamos para cuidar dos necessitados ao nosso redor, Deus retribuirá isso. Receberemos tudo em abundância e muito mais. Então, a história do bom samaritano é uma história de redenção. É uma imagem de Jesus, é uma imagem dele mesmo e de sua missão de salvar os perdidos. E essa missão teve seu cumprimento em nós, nos crentes, naqueles que o aceitaram. Mas Deus quer que essa missão alcance outros. Certo? Deus proclama no Salmo 9, versículos 8 e 9, o trimestral diz que ele julgará o mundo com justiça, ele administrará julgamento para os povos com retidão, o Senhor será um refúgio para os oprimidos em tempos de angústia. Da mesma forma, o Salmo 147, versículos 7 a 9, diz que Deus executa justiça para os oprimidos e dá alimento aos famintos. E eu não consigo pensar em um grupo de pessoas que são mais oprimidas hoje do que crianças que ainda não nasceram. Na 3ABN, nós acabamos de lançar um livro sobre aborto e queremos encorajá-lo a obter uma cópia deste e compartilhar este livro com outros, porque acreditamos que há uma mensagem neste livro que pode realmente nos ajudar a cumprir os princípios de que temos falado aqui. Ajudar os necessitados, os oprimidos, ajudar aqueles cujas vidas estão sob a sombra e maldição da morte porque não são desejadas e que as liberdades que nós temos, que tomamos como garantidas, não são concedidas a estas crianças, aqueles que estão no útero, porque eles não têm a capacidade de falar por si mesmos e a força para se protegerem. Então, Deus está nos chamando. E se você conseguir uma cópia deste livro, você poderá compartilhar isso com outros para alcançar e ajudar os indefesos e os necessitados. Amém. Obrigado a cada um de vocês por tornarem isso tão prático. Sabe, precisamos entender o amor de Deus porque o amor dele desperta nosso amor por ele. Agora, queremos reservar um momento para uma reflexão final de cada um de vocês. Enquanto estava sentado aqui, acrescentei algo mais, como Jill destacou, o que seria a maior alegria. Queremos cumprir a maior alegria que Jesus expressou quando diz: "Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade." E quando você anda na verdade, os princípios que defendemos hoje serão uma prática em seu caminho com Cristo. Amém. Quando pensamos em Deus como um Deus de amor e justiça, Ele nos chama a ser pessoas de amor e a estender amor aos outros e pessoas de justiça, o que significa que podemos ajudar e elevar aqueles que são oprimidos. Se você não tem certeza agora de como especificamente colocar em prática esse chamado para estabelecer a justiça, então faça disso um aspecto da sua vida de oração. E, em seguida, faça a sua parte para responder a essa oração, abrindo seus olhos, olhando ao redor e dizendo: Senhor, guie-me até alguém no meu círculo de influência onde eu possa ser útil para eles. Amém. Você sabe, o Senhor cuida dos estrangeiros, Ele ampara os órfãos e as viúvas, e o caminho dos ímpios Ele transtorna. Isso é o Salmo 146, versículos 7 a 9. Então, quão mais clara poderia ser a palavra de Deus em relação a como devemos buscar ajudar aqueles ao nosso redor que estão necessitados e sofrendo? Amém e amém. Se você se sente intimidado pelos 2 maiores mandamentos, que são primeiro amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, mente e força, e depois amar o seu próximo como a si mesmo, tudo o que você precisa fazer é orar e pedir ao Senhor. Pois ele promete em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que ele derramará seu amor em seu coração pelo poder do Espírito Santo. Apenas peça a ele: Pai, ajuda-me a amar mais, e ele o fará. Ele o ajudará a amá-lo mais e a amar mais os seus vizinhos. Esta foi uma lição maravilhosa. Espero que você se junte a nós na próxima semana. É a nossa última lição, a lição 13. É tão apropriado. O amor é o cumprimento da lei. Vamos orar. Abba, Pai,
nós nos aproximamos de você em Cristo e te agradecemos. Nós te agradecemos por tudo que você fez para nos salvar. Agradecemos pelo seu plano de salvação, pela graça e justiça pela fé. Agradecemos por seus limites de amor. Ajude-nos, Senhor, a cumprir seus 2 maiores mandamentos. Em Cristo oramos. Amém.